Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos. Bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal, uma aula de administração financeira, onde eu quero falar sobre a abordagem gerencial do capital de giro, ou como alguns autores chamam, o modelo dinâmico do capital de giro. Então esse modelo ele tem como principal objetivo a análise do investimento do capital de giro dentro de uma empresa e tem como ponto de partida as informações básicas das demonstrações contábeis. Então nós continuamos ainda analisando as demonstrações contábeis da empresa, assim como nós fizemos nas aulas anteriores, porém agora com um enfoque diferente. Assista esse vídeo até o final, que eu acho que você vai gostar. Vamos lá! A abordagem gerencial do capital de giro, ela também é conhecida como modelo dinâmico de gestão financeira. Aí essa metodologia, ela tem outros nomes e outras aplicações também, como modelo Fourier, que é o nome do criador dessa metodologia, modelo de necessidade de capital de giro, análise avançada do capital de giro e ainda análise dinâmica do capital de giro. Esse método de análise ele foi criado pelo professor francês Michel Fourier em 1978, a partir de várias técnicas diferenciadas que foram aplicadas com grande sucesso em algumas empresas na França e depois isso acabou se transcorrendo ao redor do mundo. E ela decorre do fato de permitir a avaliação da liquidez e também da solvência da empresa, além de ajudar na identificação do tipo de estrutura financeira que está sendo utilizada pela empresa no momento da análise. Quando a gente pensa nesse modelo, ele permite uma comparação da magnitude do investimento operacional em giro que é mantido pelas empresas, isso tudo de acordo com a necessidade financeira que a empresa tem para o seu funcionamento, e além da análise do grau de endividamento que é praticado pela mesma. Então, basicamente, nós analisamos a estrutura operacional da empresa, toda a aplicação feita no ativo circulante e nos estoques, em decorrência da disponibilidade financeira que a empresa tem em caixa ou em bancos, ainda associado aos seus contas a receber, que é separado em vendas à vista e venda a prazo, como decorrência do estoque de produtos acabados, em cima da produção efetiva da empresa. Então, de acordo com a ideia inicial de Fourier, a análise dinâmica, ela nada mais é do que uma diferença, da análise tradicional, das demonstrações contábeis que nós vimos nas últimas aulas, porque ela não é feita somente por meio de cálculo e interpretação de alguns índices econômicos financeiros, mas sim porque leva em consideração a dinamicidade do capital de giro dentro das empresas, principalmente em função do seu ciclo operacional. Por isso que nós vemos então toda essa estrutura. A produção gera o estoque de produto acabado, que vai gerar vendas, seja à vista ou a prazo. As vendas à vista caem diretamente no caixa, as vendas a prazo se transformam em contas a receber, que caem no caixa e nos bancos, gerando recursos para a empresa então aplicar, seja no seu ativo circulante ou nos seus estoques. Então essa análise, além de alguns aspectos quantitativos, lógico, eu preciso de cálculos numéricos para isso, ela incorpora alguns aspectos qualitativos, que vai medir as técnicas de gestão que são levadas em consideração na operação da empresa. E isso acaba então ampliando alguns limites impostos pela análise tradicional, a que nós vimos anteriormente, que é realizada somente a partir de indicadores financeiros. Então, a diferença primordial que existe entre a análise dinâmica e a análise tradicional é que, ao contrário da análise tradicional, que vai buscar simplesmente analisar a capacidade da empresa em liquidar os seus compromissos, pressupondo o encerramento das atividades, a análise dinâmica ela dá um ênfase muito maior dos aspectos da liquidez de forma estática, ou seja, ela se preocupa com a manutenção do empreendimento através da obtenção do seu lucro real e com isso
a análise dinâmica se preocupa com a chamada alavancagem do capital de giro. Além da alavancagem do capital de giro, como que eu vou remunerar os capitais próprios? Como que eu vou pagar as despesas e os empréstimos onerosos de terceiros, por exemplo? Para isso, o modelo dinâmico de gestão financeira ele tem um pressuposto básico, que é o enfoque dinâmico da contabilidade. O que é esse enfoque dinâmico da contabilidade? É uma ênfase nos aspectos financeiros da liquidez. Lembrando, liquidez, capacidade de pagamento da empresa. E com isso, a análise dinâmica ela pressupõe um pouco mais de análise dos equilíbrios dos fluxos monetários da empresa. E isso acaba implicando em tornar a contabilidade funcional. Você analisa a contabilidade de uma forma diferente, porque o modelo dinâmico ele avalia o resultado das demonstrações contábeis de uma maneira muito mais prática. Fornece algumas informações que podem determinar com mais certeza algumas tendências de futuro da empresa. Por isso que ele dá um enfoque muito mais sistêmico, vamos dizer assim. Só que para poder iniciar a análise dinâmica, nós precisamos reclassificar o balanço patrimonial novamente. Então a reclassificação das contas do balanço tem como base num sentido de velocidade, né, que as contas se movimentam no dia a dia da empresa, ou seja, curto e longo prazo. Nós já vimos anteriormente como que o balanço é formado, os dois grandes grupos de conta e os prazos também. O circulante é o ativo e passivo de curto prazo e o não circulante é ativo e passivo de longo prazo. A análise dinâmica de capital de giro, ela vai se basear única e exclusivamente na gestão do curto prazo da empresa, ou seja, ativo circulante e passivo circulante. E dentro desses dois grupos de contas, nós precisamos fazer mais uma separação agora. As contas devem ser separadas de acordo com a sua utilização no ciclo operacional e no ciclo financeiro da empresa. Então, dessa forma, o ativo circulante ele passa a ter duas outras separações. Então nós vamos pegar o ativo circulante e separá-lo em ativo circulante operacional e ativo circulante financeiro. E o mesmo ocorre com o passivo circulante. Eu vou ter o passivo circulante operacional e o passivo circulante financeiro. No ativo circulante operacional vão estar as contas que têm aquela movimentação muito mais rápida, que retratam perfeitamente a operação da empresa, como estoques e duplicados a receber. Já no ativo circulante financeiro, ficam as contas que apresentam uma liquidez imediata, aquelas de fácil conversibilidade em dinheiro ou que já são dinheiro vivo da empresa, como caixa, banco ou aplicações de curto prazo. Do outro lado do balanço, lá no passivo circulante operacional, ele é composto pelas contas que estão relacionadas diretamente com a atividade da empresa, como o salário dos funcionários, os tributos a pagar, as contas a pagar aos fornecedores, entre outros. Em contrapartida, no passivo circulante financeiro, vão aparecer os pagamentos de curto prazo da empresa, aquilo que acaba gerando algumas despesas financeiras, como empréstimos e financiamentos de curto prazo, sempre bom frisar isso, as duplicatas que foram descontadas, entre outras contas específicas do balanço patrimonial. A estrutura, então, da análise dinâmica do capital de giro, de acordo com o proposto no modelo Fourier, após a reclassificação do balanço patrimonial, é que essa segmentação em contas operacionais e financeiras, no ativo circulante e no passivo circulante, vai permitir que sejam calculados os três principais indicadores sugeridos para uma análise, vamos dizer assim, diferenciada e da perspectiva dinâmica da empresa. Eu vou ter a necessidade de capital de giro, o próprio capital de giro e o saldo de tesouraria. Aí nós estamos vendo como que são compostos cada um desses três indicadores e como é a fórmula para cada um deles. Então, o capital circulante líquido nada mais é do que o valor efetivo do capital de giro da empresa. E ele vai ser apurado a partir da diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Já a necessidade de capital de giro
indicará se a empresa tem necessidade de financiamento para honrar seus pagamentos de curto prazo em uma proporção ao ciclo financeiro e ao seu volume de vendas. Assim, a NCG é calculada por meio da diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Já o saldo de tesouraria demonstra a margem de segurança financeira da empresa, a partir da diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro. Vamos dar uma olhada em mais alguns detalhes desses indicadores e aplicá-los à nossa empresa modelo. Então, quando nós analisamos a necessidade de capital de giro, aqui eu vou usar alguns termos técnicos que são utilizados pelo próprio Michel Flourier quando ele determina lá no livro original dele. Então, a definição do Flourier, que é a necessidade de capital de giro, é a diferença entre as contas cíclicas do ativo das contas cíclicas do passivo e irá medir a defasagem de tempo e valor entre as operações que as contas representam. Então, quando a gente fala em contas cíclicas, são aquelas que rodam, que giram constantemente. Nada mais é do que o nosso ativo circulante operacional menos o nosso passivo circulante operacional. Então, quanto maiores forem as vendas da empresa, por exemplo, maior vai ser a necessidade de estoque. E, como consequência, maior será o volume de vendas e de duplicados a receber. Só que também o crescimento das vendas eleva o valor das duplicatas a pagar, dos salários, caso, por exemplo, ocorra um aumento de pessoal ou hora extra, os encargos, tributos e tudo mais. Portanto, o ciclo operacional da empresa, se ele não gerar recursos financeiros ou até mesmo prazo suficiente para sustentar a operação da empresa, surge a chamada necessidade de capital de giro para suprir essas diferenças. Ou seja, o meu passivo circulante vai ser maior do que o meu ativo circulante operacional. Analisando na demonstração, então, nós temos lá o nosso ativo circulante operacional, composto por duplicatas a receber e estoques, e o nosso passivo circulante operacional, composto por duplicatas a pagar e outras obrigações. Colocando na fórmula e calculando, então, a necessidade de capital de giro da nossa empresa modelo, no ano 1, nós temos então uma necessidade de capital de giro positiva de 812.687. A operação da empresa a gente sabe que é constante e por causa dessa constância a necessidade de capital de giro vai variar bastante. Tá? A NCG ela pode aumentar quando aumentam todas as contas operacionais do ativo, por exemplo, estoque ou contas a receber. Ou quando diminuírem as contas do passivo circulante operacional, fornecedores e contas a pagar, por exemplo. E o contrário também vai acontecer. A NCG pode diminuir quando diminuírem os elementos do ativo circulante operacional e quando aumentarem os elementos do passivo circulante operacional. Mas olhando especificamente no ano 1 da nossa empresa, a gente percebe que a NCG foi positiva. Isso representa que a empresa teve, de alguma forma, buscar recurso para giro. Por que a gente pode dizer isso? Ela teve que financiar os seus recursos. E essa situação criou uma necessidade evidenciada através da diferença positiva entre as contas do ativo e do passivo. Algumas características um pouco mais detalhadas da necessidade de capital de giro. Ela é diferente do capital de giro líquido, que é um conceito econômico financeiro e não uma definição legal. A NCG ela é muito sensível às modificações ocorridas no ambiente econômico onde a empresa opera. Então vai depender muito da área de atuação da empresa. As contas cíclicas do ativo e do passivo, ou seja, o ativo circulante operacional e passivo circulante operacional, que constituem a necessidade de capital de giro, elas são ligadas então diretamente à operação da empresa e são reflexos da operação da empresa. E nós podemos ter três situações de NCG. A nula, onde o ativo cíclico ou as aplicações de capital de giro
é igual ao passivo cíclico ou às fontes de capital de giro. Nesse caso, a empresa não tem necessidade de financiamento extra para o giro de seus negócios e financia apenas com as suas contas operacionais próprias. Já a necessidade de capital de giro positiva, que foi o nosso caso da empresa modelo. O ativo cíclico é maior do que o passivo cíclico. Nesse caso, a empresa necessita de recursos para o giro dos negócios. É importante, gente, que aqui a gente muda um pouco a forma de pensar a contabilidade. E ela deverá ser financiada com recursos próprios ou recursos de terceiros de curto e de longo prazos. E por fim, a necessidade de capital de giro negativa, onde o ativo cíclico é menor do que o passivo cíclico. Nesse caso, a empresa não necessita de recursos para o giro dos seus negócios. E pelo contrário, ela dispõe de dinheiro para financiar todos os seus investimentos em ativo permanente ou ativo circulante, ou até mesmo para fazer algumas aplicações financeiras. Um outro indicador da análise dinâmica é o próprio capital de giro, que nada mais é do que a diferença entre as contas permanentes do passivo e as contas permanentes do ativo, ou seja, as contas não cíclicas ou financeiras. Então nós vamos ter ali como fórmula do CDG o passivo circulante financeiro menos o ativo circulante financeiro. Aqui é importante salientar que a maior parte dos recursos permanentes ou de longo prazo, a empresa acaba destinando, sobre a ótica do equilíbrio financeiro, para financiar suas aplicações permanentes no seu ativo imobilizado, enquanto apenas uma pequena parte disso é utilizada para financiar as necessidades de capital de giro. E isso acaba impactando diretamente a operação da empresa. Olhando na demonstração, então, nós temos aí o ativo circulante financeiro composto por caixa e bancos e aplicações financeiras e o passivo circulante financeiro composto por empréstimos e duplicatas descontadas. Calculando então no primeiro ano, nós temos que o meu capital de giro é de R$ 193.164. A gente consegue ver perfeitamente aí que o passivo é muito maior do que o ativo. O que isso quer dizer? Que a empresa não tinha recursos próprios suficientes para fazer frente às suas necessidades operacionais no ano 1. E dessa forma, a tendência é que ela deve ter recorrido a recursos de terceiros para poder fazer frente a essas necessidades. Fica muito bem claro se a gente olhar no balanço patrimonial, nós temos ali no passivo não circulante R$ 314.360 de empréstimos de longo prazo. Foi para fazer frente a essas necessidades da empresa. E o último indicador, a análise então detalhada do capital de giro. Ele é um conceito econômico financeiro e não é uma definição legal, tá? Porque ele constitui uma fonte de fundos permanentes que a empresa tem que ter para financiar, para fazer com que a empresa gire, basicamente necessidade de capital de giro. O capital de giro ele pode ser negativo e quando isso acontece o ativo é maior que o passivo permanente. O que isso quer dizer? Que a empresa financia parte do seu ativo permanente com fundos de curto prazo. Ela não pega recursos de longo prazo para poder fazer os seus investimentos a longo prazo. O capital de giro positivo, então, as fontes de recursos permanentes superam as aplicações permanentes. Ou seja, a empresa está utilizando recursos estáveis, que dentro da contabilidade a gente chama de recursos de longo prazo, para financiar a sua necessidade de capital de giro. Então eu estou pegando recurso de longo prazo, que eu deveria utilizar em outras situações dentro da empresa, como compra de máquinas, equipamentos, toda a imobilização da empresa, mas não, eu estou pegando esse recurso, colocando no caixa da operação para poder girar o meu dia a dia. É o caso que aconteceu aqui na nossa empresa modelo, onde nós tivemos um capital de giro positivo. Capital de giro nulo, ele vai ocorrer quando as fontes de recursos permanentes foram todas aplicadas no ativo não circulante.
Ou seja, a necessidade de capital de giro da empresa tende a ser positiva, porque ela vai estar sendo financiada com recursos de curto prazo de terceiros, aonde os recursos de curto prazo têm que estar na operação. E ainda eu posso ter um capital de giro negativo, onde as aplicações permanentes superam as fontes de recursos permanentes. Isso fica muito bem claro através da utilização de recursos de curto prazo no financiamento de ativos de pouca liquidez, ou seja, estou pegando o meu dinheiro da operação, do dia a dia da empresa, estou comprando máquinas e equipamentos, eu estou ativando esses valores num ativo imobilizado, por exemplo. E o último indicador da análise dinâmica é o indicador chamado de saldo de tesouraria. Nada mais é que a diferença entre as contas do ativo circulante financeiro e as contas do passivo circulante oneroso. É uma forma diferente de falar, é só eu pegar lá o total do capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Então, quando o capital de giro da empresa não é suficiente para atender todas as demandas da necessidade de capital de giro, a empresa vai ter que ir atrás de outras fontes de recursos de curto prazo, porque ela vai ter que complementar a sua necessidade de capital de giro para continuar executando as suas atividades operacionais. Então, o saldo de tesouraria diz respeito às contas de curto e curtíssimo prazo, ou seja, da operação da empresa. E eles não são tão estratégicos assim para muitas empresas quando se dá um conceito das contas de longo prazo. Só que se eu não tiver um saldo de tesouraria muito bem administrado agora, eu posso ter um reflexo negativo no futuro. Então, colocando os valores na fórmula, nós temos ali o capital de giro, que foi 193,164, a necessidade de capital de giro, que foi 812,687. Com isso, eu tenho um saldo de tesouraria negativo de 619,523. O que quer dizer isso? Tá? Que, por fim, a real necessidade da empresa foi de recursos de terceiros. A empresa não tinha recursos suficientes para poder fazer frente às suas necessidades de capital de giro. Isso fica extremamente claro, a empresa precisava de 812, só tinha 193, ela teve que correr atrás de 619, então não sobrou recurso na tesouraria da empresa. Fazendo uma análise um pouco mais aprofundada e detalhada do saldo de tesouraria, ele mede o efetivo risco de curto prazo que é apresentado pela empresa. Então, o saldo de tesouraria crescentemente negativo na estrutura das empresas vai indicar que ela está operando numa estrutura financeira inadequada. Já no ano 1 agora, dessa nossa empresa modelo, isso ficou claro. Isso acaba revelando uma dependência excessiva de empréstimo de curto prazo que, se ele se estender por muito tempo, pode levar ao estado de insolvência da empresa. Ainda de um modo geral, empresas que enfrentam sérias dificuldades para resgatar, para pagar os seus empréstimos de curto prazo, os bancos acabam se negando a fazer isso, porque a empresa constantemente está atrasando os seus pagamentos. Também eu posso ter três posições do saldo de tesouraria. Se ele for positivo, isso quer dizer que as contas não operacionais do ativo circulante, ou seja, as contas do ativo circulante financeiro, elas têm um saldo superior do que as contas não operacionais do passivo circulante. Então essa situação vai mostrar que a empresa está utilizando as aplicações de recursos no curto prazo. Isso pode ser uma situação que pode trazer uma certa folga financeira depois. Já o saldo de tesouraria negativo demonstra que as fontes de recursos de curto prazo estão financiando as atividades operacionais da empresa. Isso é expresso numa forma de exposição financeira da empresa, vamos dizer assim. Quando ela apresenta um saldo de tesouraria negativo, quer dizer que ela tem um risco de não conseguir realizar os seus pagamentos necessários no futuro, porque ela tem dependência de capital de terceiros. É o que está acontecendo aí com a nossa empresa modelo.
E ainda, se eu tiver um saldo de tesouraria nulo, vai ocorrer quando o ativo circulante financeiro é igual ao passivo circulante financeiro, o que indica claramente que a empresa tem recursos de capital de giro para fazer frente às suas necessidades de capital de giro. É bem fácil, então, calculados esses três indicadores, nós entendemos o chamado equilíbrio financeiro da empresa. Quando a gente confronta esses indicadores através da dinâmica do capital de giro, o capital de giro, necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, a gente identifica uma provável estrutura financeira do risco da empresa. Ou seja, qual é a possibilidade que pode ter de comprometer o equilíbrio financeiro da empresa no futuro. Então, no modelo dinâmico são identificados 6 tipos de perfil que são chamados perfil conjuntural e estrutural da empresa. E ele vai corresponder cada um a uma situação em termos de risco e de insolvência da empresa. Nós podemos ver aqui então que o primeiro tipo, a empresa que se enquadra nesse tipo, ela tem uma estrutura financeira de excelente liquidez. Por quê? A necessidade de capital de giro e o capital de giro representam fontes de recursos disponíveis que podem ser aplicados no saldo de tesouraria. E isso acaba caracterizando um ciclo financeiro negativo, uma situação boa para a empresa. As empresas que são classificadas na estrutura financeira tipo 2 indica que a empresa tem uma situação financeira sólida, já que o seu capital de giro é suficiente para financiar a necessidade de capital de giro, o que vai permitir a aplicação de recursos no saldo de tesouraria, o que também é positivo para a empresa. Uma empresa classificada como tipo 3. Aqui já mostra que a empresa está numa situação financeira insatisfatória. Por quê? O saldo do capital de giro não é suficiente para financiar a necessidade de capital de giro. Isso acaba fazendo com que a empresa busque outras fontes de recursos de curto prazo, porque o seu saldo de tesouraria é negativo. Resumindo, essa estrutura financeira ela é caracterizada por uma necessidade de capital de giro positiva, um capital de giro positivo e um saldo de tesouraria negativo. No tipo 4, a empresa apresenta um ciclo financeiro negativo, que acaba revelando uma situação financeira de alto risco, já que o capital de giro e a necessidade de capital de giro são negativos. Como a necessidade de capital de giro é negativa, mais superior ao capital de giro, o saldo de tesouraria vai ser positivo. Como tipo 5, a empresa tem uma situação financeira muito ruim, pois parte de suas aplicações de longo prazo a gente consegue entender que são financiadas a partir do ciclo financeiro por empréstimos de curto prazo. Dessa forma, a necessidade de capital de giro, saldo de tesouraria e o capital de giro em si são negativos. E por fim, o tipo 6 é a pior situação financeira que uma empresa pode apresentar. Pois ela financia a necessidade de capital de giro e o capital de giro com o seu saldo de tesouraria. Isso indica uma grande e total dependência de empréstimos de curto prazo. Resumindo, o saldo de tesouraria é negativo, a necessidade de capital de giro é positiva e o capital de giro é negativo. Então esses são os 6 tipos de estrutura financeira que podem ocorrer dentro de uma empresa. Então, na estrutura financeira da nossa empresa, a dinâmica do capital de giro, que retrata o equilíbrio financeiro, que indica a capacidade de pagamento no longo prazo, nós percebemos então aqui da nossa empresa que ela tem uma necessidade de capital de giro positiva, um capital de giro positivo e um saldo de tesouraria negativo. Isso nos mostra que a estrutura financeira da nossa empresa ela é do tipo 3, já que a necessidade de capital de giro e o capital de giro foram positivos e o saldo de tesouraria
foram negativos. Então representa que a empresa está numa situação financeira insatisfatória dentro desse período. Isso tudo fica muito bem claro quando a gente pega e analisa todos os outros indicadores, voltando a dizer, no curto prazo. A gente pode ver lá, recapitulando, liquidez seca foi 0,90, então nós tínhamos dependência de estoque, tá? A nossa liquidez corrente era 1 e alguma coisa, estava muito baixa. O nível de endividamento, por mais pequeno que fosse, tinha um certo nível de endividamento, se eu não me engano eram 20 e poucos %. Então isso tudo retrata que a empresa teve que recorrer a capital de terceiros para financiar as suas operações no primeiro ano. E tudo isso fica então corroborado na análise dos índices, da análise dinâmica da demonstração patrimonial. Pois então, para concluir essa análise toda do capital de giro, eu tenho uma coisa para dizer. Nunca se esqueça do equilíbrio da estrutura financeira que nós acabamos de ver agora. Além disso, a gente não pode deixar de analisar, ainda falando do equilíbrio, a chamada relação perfeita que deve existir entre os ciclos econômico, financeiro e operacional da empresa. A gente tem que prestar muita atenção quando os resultados da empresa não apresentarem esse equilíbrio, né, dentro dessa classificação dos 6 quadrantes, ali, os 6 tipos que a gente viu. Isso porque isso pode acabar acarretando falta de dinheiro em caixa, atraso de pagamentos, e isso tudo pode ter um reflexo no futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite agora, se inscreva. Olha o lindinho aí embaixo, só clicar nele e se inscrever. Se você gostou do vídeo, dá o teu joinha. Não esquece de acionar o sininho para receber as notificações. Nessa época aqui está tendo no mínimo um vídeo por dia, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 vídeos por dia. E eu acho que a gente se vê na próxima. Beijo do lindo. Tchau, tchau.